Olá, que bom poder mais uma vez estar aqui, apresentar mais um vídeo de uma reflexão bíblica, uma reflexão da Palavra de Deus, trazer para nós como alimento espiritual e uma palavra que certamente vem do coração de Deus para o coração de várias pessoas que poderão ter acesso a esse vídeo, porque a Palavra de Deus fala, todo o tempo ela fala conosco, né? O Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, conhece as necessidades de cada um, da sua onisciência, onipresença, e Ele manifesta, através da sua palavra, a sua vontade, o seu amor, o seu carinho para com cada um de nós. Então eu queria te agradecer por estar acessando esse vídeo e pedir para você, se possível, deixe um like, né? E também, se puder, se inscrever no canal, não tem custo, tá? É relevante para mim porque vai tornando, perante o YouTube, vai tornando os vídeos relevantes. E com isso, o YouTube vai fornecendo, vai colocando mais à vista de outras pessoas também. Então essa inscrição é muito importante, o seu like, né? Para que a gente possa continuar com essa mensagem, com essa palavra de Deus. O único objetivo é levar um alimento para nós, para a nossa alma e nosso espírito. Tá bom? Então eu já te agradeço. Ora a Deus para que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, lhe dê saúde, paz e, acima de tudo, que seja abundante a graça e a misericórdia de Deus na sua casa e na sua família. Queria tratar hoje a respeito de um texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7, versos 11 até o 17, que vai tratar sobre um episódio ocorrido na cidade de Naim, né, onde uma viúva ia saindo dos portões da cidade com um enterro de seu filho. Então nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco através da sua palavra, né? O que é que nós podemos fazer quando morre a nossa última esperança, nosso último recurso que a gente imaginava se esvai? O que fazer, né? Então, para falar sobre essa mulher, né, essa viúva, você depois, por favor, leia capítulo 7 de Lucas, dos versos 11 ao 17, né? Aqui trata de um dos 35 milagres do Senhor Jesus narrado nos Evangelhos. E, além desse ser o primeiro dos 3 milagres relatados em relação a Jesus trazer de volta à vida alguém que havia morrido, né? Porque os outros 2 foram da ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro, né? Mas queria ver com você o seguinte: nós temos um ditado popular, né, que diz que a esperança é a última que morre. Mas, de repente, aconteceu na vida dessa viúva que a sua última esperança também veio a morrer, veio a falecer. E agora? O que fazer quando a última esperança também morre? Então a gente precisa estudar, entender e tirar daqui algumas lições, né? A cidade de Naim é um pequeno vilarejo na região lá da Galileia, né? E o significado dessa palavra, né, do nome dessa cidade, é charmosa ou graciosa, né? E fica cerca de 50 quilômetros ali de Cafarnaum, né? E Cafarnaum era um lugar onde Jesus estava. Ele tinha acabado de fazer um grande milagre, curando um servo de um centurião, né? E justamente no dia seguinte ele pegou então a estrada em direção a Naim, pois sabia que lá nessa pequena cidade alguém estava precisando da sua ajuda. A Bíblia não diz o nome, mas apenas a denomina como a viúva de Naim.
E quando nós estudamos o Antigo Testamento, né, e a história dos séculos passados, a gente percebe que o grande sonho de toda mulher hebreia, né, era se casar com um homem e ter um filho do sexo masculino, ter um menino. Por quê? Porque esse daria perpetuidade, né, continuaria a descendência de seu pai. Então a gente pode dizer que essa mulher ela tinha um sonho realizado, porque ela certamente tinha um marido, tinha se casado, tinha um marido, né? E o seu sonho havia sido realizado, porque do seu casamento nasceu um menino, um filho. Mas algo aconteceu. Não se sabe, né, o que ocorreu, mas o seu marido, aquele que era o supridor, né, aquele que tinha a responsabilidade de trazer o alimento, de sustentar a casa, veio a falecer. E agora essa mulher viúva e com seu filho único, né, teriam que se virar, trabalhar para poder sobreviver, comer, né? Mas nem tudo então estava perdido, porque afinal ela perdeu o marido, é real isso, mas ainda lhe restava a sua última esperança de sustento, de vida, que era o seu único filho. Bem, a expectativa era que ele crescesse, esse menino crescesse, né, viesse a ser uma boa pessoa, se tornasse um bom trabalhador, um homem honrado, respeitado, né, e que desse bons frutos, consequentemente fosse um homem trabalhador, honesto, né, consciente, né, da sua responsabilidade de sustentar a mãe viúva. E através disso essa mulher, essa mãe, né, essa viúva pudesse ter uma vida confortável, equilibrada, né, sem se preocupar com o que teria que comer ou beber, pois seu filho a sustentaria. A esperança, a sua esperança, então, né, certamente, como todos os pais, era ver seu filho crescer, ser bem-sucedido, para que ela também, consequentemente, pudesse desfrutar, né, do amparo, da segurança garantida pelo seu próprio filho, seu único filho. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Um imprevisto, como acontece na vida de todo mundo. Algo que estava completamente fora dos seus planos, os planos da viúva, e que ela certamente não tinha pensado naquela possibilidade. Ou seja, o filho da viúva, de Naim, né, que além de ser seu único filho, era também a sua última esperança de sobrevivência, de sustento, de manutenção, de subsistência, veio a falecer. E agora? O que seria dessa mulher? Viúva e sem filhos. Bom, certamente ela corria o risco de passar o resto da sua vida, os seus dias, né, a mendigar o pão, caso não tivesse ali um parente próximo que pudesse ajudá-la. Não havia muito amparo e consolo para uma viúva naquele tempo. E com a morte de seu filho, né, agora ela estava sozinha e certamente desamparada. Muito provavelmente ela chorava pensando no dia do seu amanhã e se lembrava que antes sua vida era perfeita. Igual acontece conosco nos nossos dias atuais. Já que para um judeu se casar e ter um filho, homem, era um sonho, ela o tinha realizado. Mas agora tudo se foi. Quantos sonhos nossos, muitas vezes, chegam a se realizar e de repente algo acontece. E foi o que aconteceu com essa mulher. O que seria dos seus planos futuros, né, que foram interrompidos ali pelo de repente? O de repente da vida. O que seria dela agora? Seu futuro estava comprometido, né, e muito provavelmente ela passaria por maus pedaços. O filho da viúva de Naim morreu de quê? Não se sabe. Para essa pergunta não tem, a Bíblia não responde, não tem uma resposta. Mas bem sabemos que em tudo existe um propósito. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas quando os sonhos são quebrados, né, assim é a nossa vida. Fazemos planos, traçamos nossas metas e objetivos, temos sonhos e queremos muito que eles se realizem em nossas vidas. Mas algo acontece no meio do caminho e agora estamos de repente sozinhos e com uma última esperança.
Pessoas nos abandonaram, ou talvez perdemos coisas de valores que possuíamos. Quem sabe um casamento que vai de mal a pior, uma notícia de uma enfermidade assolando um parente ou a própria vida, ou algo que tira o nosso sono, que tira a nossa paz. Mas ainda não perdemos tudo. Ainda existe em nós uma última chance, uma última esperança. Para aquela enfermidade existe um tratamento, uma probabilidade de cura. Mesmo que pouca, mas ainda resta uma última esperança. Um novo medicamento surgiu. Ainda existe lá no fundo aquele sentimento de que o casamento que está capengando pode voltar a dar certo, de que as brigas acabem, as desconfianças, ou quem sabe o cônjuge que abandonou o lar volte e haja uma reconciliação. Mesmo sozinhos e abandonados pela sociedade ou até mesmo pela família, quem sabe? Lá no fundo, ainda existe em nós aquela esperança de que vamos dar a volta por cima. Ainda resta uma última esperança. Posso conseguir de repente um novo emprego, se foi a causa que me entristeceu, a causa que está me prejudicando, ou talvez abrir um próprio negócio, né? O fato é que nós então começamos a juntar os pedacinhos, a limpar as feridas, a sacudir a poeira e começamos lentamente a nos levantar, a nos reerguer, colocar-nos de pé, naquela fé de que agora as coisas vão dar certo para nós, que vai haver de fato uma mudança. E muitas das vezes as coisas começam a fluir de fato. Começamos a ter e ver os primeiros resultados e voltamos novamente a sonhar aquele sonho que antes tínhamos sonhado e que estava agora esquecido, adormecido. Mas quando a última esperança morre, né? Quando ocorre o de repente, e surge novamente na nossa vida algo improvável, que achávamos que agora isso não iria acontecer. Mas ele vem e mata a nossa última esperança, rouba a nossa última esperança, mata a nossa última chance, rouba a nossa última chance. Até tentarmos nos levantar novamente, mas de repente ainda está estacionado, parado na nossa vida. Ou seja, as coisas não dão certo para nós. Parece que estamos caminhando a passos largos para o fundo do poço. Agora não tem mais jeito, não tem mais solução, a última esperança se foi. Talvez você esteja vivendo uma vida como a vida da viúva de Naim, que mais parece, né, um acompanhamento de um funeral, uma tristeza profunda, sem alegria, sem perspectivas de melhoras. Mas eis que surge à sua frente Jesus de Nazaré, assim como ocorreu na frente daquela mulher, né? Ela tinha lá uma vida de choro, de lamento, de amarguras, dor, sofrimento, pois aquilo que para mim e para você era a última esperança, no caso dela era a última esperança, acabou de morrer. Mas surgia naquele momento Jesus de Nazaré. E Jesus está a caminho. Creia nisso, Jesus está a caminho. Como a gente viu, né, no início dessa narrativa que eu iniciei, sobre a viúva de Naim, Jesus vinha de Cafarnaum, naquele texto do capítulo 7, né? Ele vinha de Cafarnaum, e naquela época não tinha automóveis, né? Mal, carroças, carruagens, né? Não tinha como hoje, né, se locomover rapidamente. E se existisse, aqueles 50 quilômetros, né, teria percorrido ali em 45 minutos. Mas não, 50 quilômetros que deveria ser rompido a pé. E Jesus, junto com ele, sempre tinha uma multidão que o acompanhava, né, além dos seus discípulos. Ou seja, a sua viagem durou mais de 10 horas. E sabe por que isso? Ou para que isso? Simplesmente para fazer o seu primeiro grande milagre de ressurreição e pôr um fim no sofrimento de uma mãe, a viúva de Naim. A gente pode imaginar, juntos, que Jesus estava chegando na entrada da cidade, né? Vinha com ele, certamente, algumas pessoas, seus discípulos, quando ele se depara, saindo para fora da cidade, com um cortejo fúnebre, um enterro.
Eles estavam saindo da cidade, pois o cemitério, né, era do lado de fora. Então Jesus chegou na hora certa. Se ele se atrasa um pouco mais, o enterro já teria acontecido. Mas aqui o Mestre Jesus nos dá uma grande lição. Mesmo que você esteja esperando, esteja pensando que ele te abandonou, te deixou sozinho com esse sofrimento, ele não vai chegar na hora certa, que na sua concepção já passou da hora de receber um livramento, uma ajuda. Saiba que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia o Senhor jamais se esquecerá de ti, não se esquece de nós. Como está lá em Isaías 49:15, né? Porventura pode uma mulher que esquecer-se tanto do seu filho que gerou ou que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Deus não se esqueceu de mim, Deus não esqueceu de você, Deus não se esquece de nós. E Jesus não chega atrasado. Jesus não chega atrasado. Nós é que muitas das vezes somos impacientes. Mas agora Jesus, ao ver aquela mulher saindo naquele enterro, chorando certamente, teve compaixão dela. E indo na direção daquela viúva, disse: não chores. Parece até uma loucura, né, o que Jesus diz, né? Não chores, né? Alguém podia pensar: que isso? Como é que ela não vai chorar? Não tem marido, seu único filho agora morre. Esse é o enterro, está sendo levado para ser enterrado. Como não chorar diante, né, da calamidade que essa mulher está vivendo? Perdeu o marido e agora o seu único filho. E já não lhe resta mais nenhuma expectativa de vida. Mas Jesus, ao dizer essa pequena frase, não chores, ele já sabia certamente, de forma clara, o que iria fazer na vida daquela mulher, assim como ele sabe o que precisa ser feito na minha vida e na sua vida. E Jesus toca no esquife, conforme o texto da palavra de Deus, né? O que era o esquife? Era um caixão de madeira para levar os mortos. Pois naquela época, segundo a lei cerimonial judaica, né, se alguém tocasse num morto, num cadáver, ficaria imundo por 7 dias. E seria necessário se purificar, caso contrário, essa pessoa continuaria imunda e seria extirpada de Israel. Está lá em Números 19:11. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias imundo. E os que levavam o caixão, então, agora param, né, diante de Jesus. Jesus para, toca no caixão e fala com o jovem que estava ali morto: jovem, a ti te digo, levanta-te. E diz a palavra de Deus: e o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou nos braços daquela mãe o seu filho, que agora estava novamente vivo. Aleluia por isso. E toda aquela multidão que ali estava, né, que acompanhava, tanto os que acompanhavam Jesus quanto aqueles que acompanhavam o enterro, né, temeu a Deus e o glorificou. Jesus acabou de ressuscitar a última esperança daquela mulher que havia morrido. A partir daquele instante, ela novamente poderia voltar a sonhar e ter a certeza do amanhã com Deus e com o seu sustento. Então ele, o Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, o nosso Deus, Filho do nosso Deus, ele pode mudar a minha, a sua, a nossa história. É assim que Jesus faz na nossa vida, sabe? Ainda que aquilo que nós achamos ou achávamos que era a nossa última esperança venha a morrer. É como diz o refrão de uma canção conhecida, né? Que diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. É milagre que Deus faz. A palavra de Deus diz que para Ele não há impossíveis. Ainda que tudo venha a dar errado em nossa vida, não restando mais alternativas do ponto de vista humano, e venhamos a ficar sem direção até, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Então entregamos, né, nós devemos entregar os nossos problemas, as nossas aflições, aquilo que nos causa incômodo, aquilo que nos aflige. Nós devemos entregar a Jesus, devemos entregar ao Senhor os nossos sonhos, devemos entregar a Jesus a nossa vida por completa,
e confiar nele. É claro que nós sabemos que é difícil, né, e às vezes complicado. Falar sempre é fácil, mas confie e creia que Jesus é o único que pode mudar o rumo da nossa história, da sua história, da minha história. Ele muda o percurso, ele faz o impossível acontecer. Assim como ele fez com a viúva de Naim, né, que já estava indo enterrar o seu único filho, pois a cova já estava aberta e preparada. Mas Jesus se colocou no caminho, colocou-se no caminho dela e mudou a trajetória, mudou a história. Você e eu, nós precisamos conversar com o Senhor através da nossa adoração, através da oração. Nós precisamos contar ao Senhor todas as nossas angústias, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos rouba a paz. Precisamos colocar diante do Senhor Deus todas as nossas limitações e pedir, clamar por sua ajuda. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Pois as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos salvar. E nem seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir a minha, a sua, a nossa oração. Creia no Senhor Jesus Cristo, com perseverança, com fé, pois Ele é o único que pode fazer milagres, é o único que pode mudar a nossa história. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra o Espírito Santo possa fazer fluir no seu coração, no seu entendimento, com clareza, para saber que, ainda que do nosso ponto de vista humano não haja mais saída, morreu a nossa última esperança, mas nós devemos estar com a nossa esperança em Jesus Cristo, porque o nosso encontro com Ele faz mudança, causa transformação. E aquilo que era impossível, aquilo que era talvez a nossa morte, Jesus muda a nossa sorte e faz um milagre acontecer nas nossas vidas. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, ao sair, deixe um like, inscreva-se no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Deus abençoe.